boa noite a todos. Fica mais pertinho de Moldóvia. Vou falar aqui para você, né? É um respeito, assim, né? Falar aqui pro Timo, né? Sempre a gente balança um pouquinho. Vai ser consumido. Ah, tá bom. Nós separamos o texto intitulado O Reino de Deus. Ele está no capítulo 3 do livro Boa Nova, que é a psicografia de Chico Xavier, que é o espírito Humberto de Campos. Quem tiver interesse, a gente tem ali na biblioteca. Tem também, acredito que gratuito, no site da FEB, né? Vale a pena. São passagens de Jesus, junto com os personagens da Boa Nova, sobre a ótica do mundo espiritual. Registros que estão lá nas bibliotecas do mundo espiritual, eu costumo dizer os bastidores do que aconteceu em todos os momentos: nascimento, crescimento, Pedro, Lázaro, Maria de Magdala, Maria de Nazaré, Joana de Cusa, Nicodemos. Todos os personagens que conhecemos e não conhecemos está nesse livro, os encontros que Jesus teve com eles e os ensinamentos morais que nós necessitamos conhecer, porque nós não conhecemos Jesus. Nessa época de Natal e Páscoa, essa minha reflexão fica mais forte ainda. Basicamente, a gente só conhece Jesus neném e Jesus sendo crucificado. Enquanto o Espírito de Emmanuel nos fala que esses são os dois pontos, mas que existe uma curva imensa de acontecimentos que marcaram a época, o período que Jesus ficou aqui conosco. Me alegra um pouquinho, o Pedro Paulo Amorim nos fala que a gente só conhece Jesus a partir do século XIX, porque antes a população não conhecia Jesus. A Bíblia foi impressa a primeira vez no século XVI, em latim. Acho que só no século XVIII ou XIX que ela começou a ser transcrita em algumas línguas. E, mesmo assim, a maioria da população analfabeta. Então, se nós fizermos esse cálculo, se duvidar, é a primeira vez que a gente está conhecendo alguma coisa de Jesus. E os Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não lembro qual é o capítulo, fala que nós precisamos conhecer o Evangelho de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o modelo e guia de nossas vidas. Recentemente, um palestrante esteve aqui numa segunda-feira e fez uma analogia muito bonita, um modelo, né? Você tem que se modelar. A gente está se modelando como Jesus era. Guia, né? O Evangelho de Jesus é esse guia, esse roteiro, que é como a gente tem que caminhar. Não só durante os graves acontecimentos da vida, é todo dia. Aquele dia que a gente acorda não muito bem, onde é que está o Evangelho? Né? Que eu tenho que mudar, né? Já senti essa necessidade de mudança, os problemas do trânsito, os problemas de relacionamento, enfim, cada um aqui daria um exemplo. Mas para nós conseguirmos que ele seja um modelo e guia, a gente tem que conhecer. E eu me surpreendo que, como a gente não conhece, a gente lê, faz o Evangelho Rede Vivo, né, Timo? Né, Adri? E mesmo aquela passagem que a gente já ouviu inúmeras vezes, vem assim o Emmanuel, uma Joana de Ângeles, Humberto de Campos, e mostra um outro. O Arthur Valadares fala que os ensinamentos de Jesus é como um brilhante de 1000 faces. A leitura mesmo, mas cada face que tu olha vai trazer um ensinamento diferente. E hoje, então, no capítulo 3 do Boa Nova, convido todos vocês a conhecerem, coloca assim: Jesus se deslocara da Galiléia até a cidade de Jerusalém pela primeira vez, dando início ao seu trabalho de divulgação do Evangelho. Assentado às portas do templo, não muito longe se reunia um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos. Estavam ali, né, vendo a vida passar, falando de um, falando do outro. Um deles, chamado Ranhã, impressionado e magnetizado pela figura imponente de Jesus, aproxima-se e pergunta: Galileu,
que fazes na cidade? A vestimenta de Jesus, né, a maneira, eles sabiam, cada tribo de Israel tinha uma característica, eles sabiam que ele era galileu, especificamente de Nazaré, a região mais pobre, que eles até menosprezavam, pobre, analfabeto, pescador, né? Galileu, o que fazes? O mestre responde com modesta nobreza: passo pela cidade buscando a fundação do reino de Deus. O sacerdote, impressionado com tal resposta, retrucou: reino de Deus? O que pensas tu que venha a ser isto? Esse reino é obra divina no coração dos homens. Obra divina em tuas mãos. Com que contas para essa empresa difícil? Quais são teus companheiros e seguidores? Acaso tem apoio de algum príncipe ilustre para essa difícil tarefa? Aí aqui eu já parei. Como a gente continua exatamente igual com esse pensamento. Quando alguém nos traz uma novidade, né? Uma proposta, uma ideia, em qualquer lugar, e especialmente se é uma pessoa que a gente julga que não é tão inteligente, tão rica, tão bem, a gente mais ou menos julga. Quem tu és para fazer isso, para pensar isso? Ou quem é a tua equipe, né? A gente quer as credenciais. Jesus responde de forma humilde: os meus companheiros virão de todos os lugares. O sacerdote dá uma gargalhada irônica e diz: com certeza, os tolos e ignorantes vêm de toda parte do mundo. Certamente será esse o teu material de apoio. Mas Galileu, porventura já vistes uma estátua perfeita, modelada com fragmentos de lama? Então, como é que ele poderia, o reino de Deus era uma estátua de porcelana? Como fazer o reino de Deus com lama? Porque ele considerou Galileu, seus seguidores, a sua ideia, lama, barro. O mestre, apreendendo a agudez da ironia, responde com energia serena: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento, e não há cinzel superior ao da boa vontade. Eu vou ler de novo. Sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e formoso do que o do sentimento, e não há cinzel superior da boa vontade. Cinzel é um instrumento que se usa para modelar o mármore. Então, para fazer o reino de Deus, Jesus precisava dos nossos sentimentos e do cinzel da nossa boa vontade. Então, aí já dá uma dica que precisa da nossa participação. O reino dos céus não vai cair no nosso colo. E Jesus fala sentimento, não é um local. Sentimento, onde é que está? Qual é a sede do nosso sentimento, né? Filosoficamente falando, é o nosso coração. Então, o reino de Deus será trabalhado por Jesus em nossos corações, com a nossa ajuda, usando o cinzel da boa vontade. E eu já cheguei a uma conclusão, gente, posso estar errado, mas no máximo a gente tem boa vontade. Não estou me diminuindo, não, nem falsa humildade, né? Porque conhecimento, eu acabei de dizer que a gente nem conhece o Evangelho, né? Mérito, quando a gente fala mérito da pessoa, né? Misericórdia, está mais com mérito. Então, mas boa vontade a gente já pode ter. Boa vontade em acertar, boa vontade em aprender, boa vontade em continuar com as coisas não erradas. Isso, acredito que todos nós já temos isso dentro de nós. Impressionado com a resposta, pergunta o sacerdote: conheces Roma ou Atenas? Roma era o império do momento, mandava e subjugava vários povos, né? O sol não se punha no Império Romano, né? De leste a oeste. Atenas era o símbolo do quê? Da inteligência, da cultura. Então, assim, tu queres fazer o reino, tu conhece pelo menos Roma e Atenas? E Jesus responde: eu conheço o amor e a verdade. Por acaso conhece os códigos imperiais ou as regras do templo de Jerusalém?
Jesus finaliza dizendo: eu sei qual é a vontade do Pai ao meu respeito. Também nós já podemos trilhar esse caminho. Qual é a vontade de Deus? A doutrina espírita nos abre um leque de entendimento que Deus não é aquele ser igual a nós, antropomórfico, né? Não é o velhinho de barba branca, nem tirânico, nem que tem tendência para um lado para o outro. Deus é inteligência suprema. Uns dão de Oxalá, Deus. Cada parte do mundo tem uma visão, mas o importante é isso, é essa inteligência, essa vontade superior a nós. Quem aqui já não experimentou a vontade de Deus sobre os seus desejos pessoais? Às vezes até uma raiva, né? Dá? Uma raivinha assim disfarçada, e tu insiste num projeto, numa pessoa, num pensamento, num caminho, e o negócio não vai. Na marra a gente tem que admitir que alguma coisa está interferindo. Geralmente a gente bota a culpa nos outros, mas às vezes é essa vontade que é a lei de Deus. Deus não tem vontade para ti de um jeito e para o outro de outro. Existem leis que nós temos que conhecer. Então Jesus responde aqui: eu sei qual é a vontade do meu Pai ao meu respeito. Então nós já podemos procurar esse entendimento dessas leis, que são a vontade do Pai, e saber que somos filhos de Deus. E como filhos, nós temos que conhecer esse Pai, conversar com Ele, trocar um lero para ver o que Ele está querendo de nós, o que a gente pode dar para Ele, qual é o caminho que Ele nos propõe. O sacerdote irritado afasta-se e Jesus prossegue sua visita à cidade. Após caminhar por Jerusalém, o mestre regressa ao lago de Genezaré. Ao passar pelas margens próximas à cidade de Cafarnaum, avista Simão Pedro e André, os dois primeiros apóstolos que Jesus encontra. Belíssimo esse encontro. Simão, André, quereis ser meus discípulos? Os dois parecem reconhecer o timbre da voz. Mesmo sem conhecê-lo, aquela fisionomia é familiar. Eles talvez não fossem capazes de explicar de onde conheci a figura doce do Mestre. Jesus então começa a lhe explicar sobre o trabalho do Evangelho, sobre o reino de Deus. Mas André ingenuamente pergunta: um rei, um reino? Mas Cafarnaum tem tão poucas casas. Simão Pedro, tal qual fosse uma criança ingênua que quisesse demonstrar boa vontade, explica: não, André, o lago é grande, há muitas cidades aqui, o reino poderá abranger todos eles. Jesus sorri e adia prazerosamente as explicações. E daí Jesus vai até encontrar e formar o famoso colégio apostólico dos 12 apóstolos. Na visão dos apóstolos que esperavam o reino físico, tratava-se de uma questão de obra exterior. Jesus vem criar o reino de Deus no reino de Judá e depois todo mundo, porque estava na cultura daquele povo que esse era o papel do Messias. Foram séculos e séculos de profetas falando desse Messias. E agora ele se identifica como tal e vai trazer o reino. Mas era o povo que era o aqui e agora. Então, como nós ainda achamos que todo esse conhecimento da espiritualidade superior ainda é por aqui e agora. Curar nossas doenças físicas, nos ajudar financeiramente. A leitura inicial, né? Eu vou na casa espírita, no templo religioso, daí eu não vou ter sofrimento, eu não vou ter dificuldade. Usamos a mediunidade ainda materializando, achando que ser médium é sentar numa mesa mediúnica, deixar os espíritos falarem, né? Ansiosos por uma cartinha do além, ansiosos por uma cura,
eu recebo um diagnóstico, tem muita gente que, em vez de ir no médico, vai para um lugar para fazer uma cura, materializando, transformando algo que é interior de reforma, matéria. Está muito. Não obstante, o mestre, na verdade, procurava construir por dentro o reino, disse ele ao sacerdote, obra divina no coração dos homens. Durante 3 anos, ele educou os apóstolos. Jesus sempre procurava modelar esta grande estátua. Sempre o coração. O reino de Deus é obra divina dentro de nós. Então, gente, cada cultura, cada povo, cada religião construiu uma imagem de céu, de reino de Deus, né? Pro cristianismo é aquele lugar, né? De anjinho, de aventuranças eternas, harpa. Cada religião dá um toquezinho, né? Para fazer a diferença, para ter um público diferente, né? Os povos orientais tem, né? Que eles falam, cada lugar na sua cultura criou algo exterior. E muitos espíritas estão transformando o reino dos céus no nosso lar. Podia ter um pouquinho mais de imaginação, né? Que o nosso lar é uma colônia espiritual limítrofe à terra, à região umbralina. E a gente já está querendo transformar o reino de Deus ali, o céu. E não é. Não é. É aqui dentro. Não obstante a petulância e a ironia do sacerdote Rayan, onde está a velha Atenas? Porque ele perguntou, conheces Roma, Atenas? Aí Humberto de Campos faz essa pergunta. Aonde está aquela Roma? Não muito tempo depois, o quê? 800 anos depois, o Império Romano se estraçalha sob a invasão dos bárbaros. Onde está Atenas? Dominada por Esparta e depois fragmentada. O que é Atenas e Roma hoje? Uma cidade turística que vive basicamente de tudo. Não estou menosprezando a cidade. Restam escombros e ruínas. Onde está Roma antigamente? Igualmente em ruínas. Onde procurar as civilizações do passado com suas glórias e exércitos? Tudo se transformou em ruínas. Onde estão os generais poderosos do passado? Todos foram obrigados a atravessar as portas do túmulo. Onde é que está Gengis Khan, Átila, Napoleão Bonaparte e todos os outros? Morreram. A civilização atual, a maioria nem sabe quem são eles. Essa rapaziada do TikTok, claro, nem sabe quem foi o último presidente do Brasil. De vez em quando eles soltam, né? Eles fazem as entrevistinhas perguntando de morrer de rir. Por um lado a gente ri, acha triste que não tem cultura, mas por outro lado representa isso. A gente se apega tanto a cargos, a líderes, e logo vão vir outros, rei morto, rei posto, vão vir. Porque tudo aqui é transitório na Terra. Todos os poderes, toda a grandeza, toda a riqueza humana se esvai, vai embora em velocidade rápida. A única coisa que permanece é aquilo que construímos portas adentro do coração. Apenas as conquistas que fomos capazes de manter com dignidade dentro de nós permanecem. Conquistas feitas com dignidade, com ética, com bondade. Era sobre isso que Jesus falava ao focalizar a figura de Pedro. Vemos o Mestre construindo o reino de Deus não longe do lago não no lago de Nezaré, mas dentro de Pedro, em seu coração. Aí ele vai começar a contar a história do Pedro, que vale a pena nós conhecermos, porque todos os personagens da Boa Nova têm um pouquinho de cada um de nós. A gente se adapta, né? Lendo, conhecendo, todos eles transitaram da dúvida, do medo, da confusão, pegaram a sua cruz, seguiram o Cristo e deram o upgrade espiritual. Mas, como disse a mensagem inicial, sem lágrimas, sem dificuldades, sem renúncias pessoais, nós não vamos conseguir. Que renúncias pessoais são essas? Dos nossos interesses. Talvez para estar aqui, algumas pessoas deixaram de fazer uma viagem, de estar no conforto de casa, junto com os familiares.
Às vezes, para ajudar alguém, a gente tem que abrir mão do conforto, até um pouco da tranquilidade, porque às vezes tu vai ajudar alguém, você é até meio zonzo, né? É essas renúncias que Jesus reportava. Para nós encerrarmos, um poema de Alta de Souza, da obra Parnaso do Além-Túmulo, também temos na nossa biblioteca. Eu não sei dizer quantos poemas tem lá, mas é dessa grossura. Foi uma das primeiras obras psicografadas por Chico Xavier. São poetas conhecidos do mundo inteiro, de todos os tempos, que escreveram através da psicografia do Chico. Tinha uns 17 anos, não tinha? Não passava muito, ele era jovenzinho. Acho que foi o primeiro. Ele psicografava no papel da vendinha que ele trabalhava com um toco de lápis, né? Mostrando a autenticidade do fenômeno, que ele era analfabeto e depois... Mas estão lá. Alta de Souza, escrita um tema chamado Mensagem Fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lustras e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Capela é templo. Então, volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lustras e belas hão de trazer-te alegria. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Nenhum apelo nosso, mesmo às vezes no desespero, na revolta, fica em vão. Deus tem falanges de espíritos de luz, amorosos, cuidando de nós. Desde o espírito familiar, o anjo da guarda, até outros tantos que nos ouvem. Mas nós temos é que voltar para o nosso tempo eterno, construindo o reino de Deus. E como é que nós conseguimos isso? Os Espíritos nos disseram na codificação: Espiritamai-vos, eis o primeiro instrução. E instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Então, o amor, que é a caridade em prática, a vivência, o amor por nós mesmos, o amor por semelhante, para a vida, e a instrução, que é este conhecimento das leis de Deus, na leitura de um bom livro, assistindo a uma palestra, refletindo sobre os acontecimentos da vida, não terceirizando o conhecimento que alguém vai passar por isso também, mas nós temos que percorrer esse caminho, essa boa vontade de querer conhecer todo dia um pouquinho. Ai, mas é tão difícil, às vezes é, mas nós temos tantos recursos hoje. Hoje nós temos o Evangelho Redivivo, que é uma proposta de conhecermos o Evangelho no texto e contexto da época, as minúcias, os detalhes. É um estudo belíssimo. Tem online, tem presencial em várias casas espíritas, tem as obras para a gente ler. Então fica o convite de nós dedicarmos um pouquinho do nosso cotidiano para conhecer um pouquinho de Jesus. E mesmo que a gente não entenda, vai ficando. A parábola do mordomo infiel, esses dias eu escutei uma palestra, eu falei, nossa, entendi um pedacinho que eu nunca tinha entendido, fiquei tão feliz. Mas tem outros tantos pedaços, tantas outras, mas agora eu já sei que eu, cada dia caminhando com boa vontade, eu vou adquirindo, mesmo porque a gente tem a eternidade, somos espíritos imortais, destinados à perfeição, e estamos aqui para adquirir um pouquinho avante para essa caminhada. Não deixemos que nada e ninguém tire isso de nossos corações. Agradecemos a atenção de todos, um bom feriado, fiquemos com Jesus hoje e sempre.